Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Convergindo Ideias, o podcast aqui da Ciel Telecom Convergent, um dos maiores integradores de tecnologia do mundo. Hoje a gente vai trazer um debate que realmente ainda continua em voga, todo mundo falando a respeito, justamente por causa das inteligências artificiais generativas. Toda a mídia fala a respeito disso. A gente tem a Midjourney, o Bard, que foi lançado há pouquíssimo tempo, o ChatGPT e outras várias que utilizam essa inteligência artificial do tipo generativa para gerar resultados. Só que a inteligência artificial já vinha entrando dentro de vários segmentos já há algum tempo. E aqui a gente vai falar com um dos nossos parceiros de negócio, que já está há algum tempo aqui fazendo negócio com a gente e trabalham justamente na área de vídeo monitoramento, para que vocês entendam um pouco de como a IA está sendo aplicada dentro do contexto de segurança. Eu trouxe aqui Mr. Hugo Campos. Fala aí, Hugo, bem-vindo, cara. Obrigado, Eric. Quero agradecer o convite. Estamos aí, vamos bater papo. Tá preparado pro seu primeiro podcast, cara? Preparado. Tem certeza? Acho que sim. Olha lá, o chefe tá aqui? Cuidado. Aqui tá perto. Boa. Vamos falar um pouco a respeito desse contexto de inteligência, né, cara? A gente estava conversando um pouco a respeito disso, a gente vai entrar um pouco, inclusive, em soluções de vocês que estão dentro dessa área, não só do cloud computing, mas também que utilizam inteligência artificial, que é o Calypsa, mas depois a gente vai falar um pouco mais a respeito, que eu achei sensacional. Mas eu queria trazer primeiro um contexto de como que era esse mundo de vídeo monitoramento, principalmente vídeo monitoramento, antes da inteligência artificial e como vai ficar agora. Uma vez que isso passa diretamente, ele esbarra em pessoas, no sentido de que eu me lembro como era esse mundo, porque eu entrei lá atrás, talvez você, imagino, deve ser um pouco mais antigo, mas eu entrei em 2013 numa distribuidora e eu comecei a entender um pouco mais o mundo de vídeo monitoramento, controle de acesso, enfim. E foi muito interessante. E aí eu comecei a entender, acho que, cara, foi por volta de talvez 2019, um pouco antes, que eu comecei a entender um pouco mais ou perceber a inserção de inteligência artificial dentro de vídeo monitoramento. Mais ou menos nessa época. Não é? Então não tô tão errado assim. Não. Só que antes disso você tinha um uso do capital humano, de ficar vendo eventos, de ficar analisando aquilo tudo que acontece, e isso de uma maneira muito forte. Como é que tá isso hoje? Como é que era antes? E pra onde a gente tá indo, cara? Acho que esse é um ponto bem interessante. Se parar e analisar cerca de 10, 12 anos atrás, a gente tinha aí uma solução onde você obrigava as pessoas a ficar ali o tempo inteiro, olhando para o monitor, vendo aquela imagem e tentar encontrar algum evento acontecendo. Tá? Você tinha que esperar realmente que o operador naquele momento estivesse olhando e achasse um evento acontecendo. Tá? Hoje, com a questão da inteligência artificial, com a análise de vídeo, a gente espera que esse operador não precise mais fazer isso. Ele não precisa ficar o tempo inteiro atento ao monitoramento, atento às imagens. O sistema vai dar para ele a informação do que está acontecendo e ele vai passar a tratar esses eventos. Então, anteriormente, ele tinha que identificar e, posteriormente, tratar o evento. Hoje, praticamente, a obrigação dele é tratar esse evento. Saber o que vai fazer depois que isso aconteceu, depois que ele recebeu um alerta positivo, um alerta que ele realmente vai ter que tomar uma ação. Explica pra gente o que seria um evento. Vamos deixar claro pro pessoal que tá assistindo a gente ilustrar o que seria isso. Um evento pode ser qualquer tipo de interação que o sistema traga para você, dizendo que aconteceu uma ação naquela cena. Tem uma pessoa presente, um objeto foi retirado, um veículo está estacionado no local proibido, um veículo está passando num sentido contrário, numa contramão, por exemplo, ou a capacidade de uma determinada sala foi excedida com o número de pessoas lá dentro. Tudo isso pode ser tratado como um evento. Uma falha de um dispositivo, uma interação qualquer, uma detecção de uma ação, uma presença no perímetro, tudo isso pode ser tratado como um evento. Vamos colocar aqui um exemplo de um confronto dentro de um estádio de futebol. Normalmente é um lugar onde você tem um evento com muitas pessoas, mas o que é incomum é você ter brigas. No Brasil talvez um pouco mais comum, mas não deveria. Mas, enfim, como é que eu trato esse evento? A inteligência artificial consegue ajudar nisso? Porque, vamos lá, o que não é fácil, né? Se a gente for levar em consideração, você tem um monte de gente ali, como é que eu consigo identificar, por exemplo, quando tiver acontecendo uma briga num lugar
onde já tem um monte de gente ali. É possível se fazer isso? É possível. Hoje você já tem analíticos que conseguem analisar esse comportamento, conseguem analisar essas aglomerações fora do padrão. Tá? A gente sabe que o estádio de futebol você vai ter uma aglomeração de pessoas, isso é normal. Mas com movimentos específicos, com ações específicas, blocos, isso é mais possível você chegar a ter uma informação, por exemplo, que ali tem uma briga acontecendo, ali tem uma ação diferente do normal acontecendo. Inteligência artificial consegue evoluir e chegar a esse ponto de fazer esse tipo de análise. Até questão de análise de emoção, eu conseguir saber se uma pessoa está sorrindo, se ela está triste. Tudo isso é uma evolução que está acontecendo na questão da inteligência artificial. E isso vem para ajudar os operadores, ajudar quem está trabalhando com a segurança a rapidamente identificar uma ação acontecendo. Como é que você ensina a inteligência? Ela já vem... a gente estava comentando um pouco antes que a inteligência artificial, inclusive, ela pode ser embarcada na própria câmera, certo? Mas como que a gente ensina? Ela já pode vir digamos, aprendida de fábrica? Sim. Ou você pode configurar para ela ir aprendendo conforme o tempo, talvez baseada em rede neural, como Deep Learning? Exatamente. Aí vale a pena a gente contar um pouquinho de história, né? Falando especificamente da Pelco, a Pelco tem produtos aí com com análise de vídeo desde 2006, 2007 mais ou menos, e isso vem numa evolução. Chegamos aí até por volta de 2018, 2019, onde a gente entra efetivamente na inteligência artificial, tá? A gente trabalha com o conceito de que o produto ele é treinado na nossa engenharia. Então nós entregamos para o mercado um produto já treinado, um produto que ele já conhece diversos ambientes. Conhece presenças de pessoas, conhece presenças de veículo, comportamentos de pessoas, comportamentos de veículos. Então eu sei que um veículo ele vai numa determinada direção e ele vira à direita, ele vira à esquerda. Eu consigo analisar esse tipo de comportamento, tá? Então é mais ou menos por aí que a gente faz essa análise, tá? A gente pode ter também o caso de você treinar... Esses são analíticos mais pré-setados dentro da câmera. Mais pré-setados dentro da câmera. Então a gente tem aí o conceito de analíticos embarcados na câmera, desde analíticos de inteligência artificial, partindo para soluções onde eu não tenho a câmera com esse recurso e eu posso embarcar através de, por exemplo, uma nuvem, um software na nuvem, e embarcar essa inteligência artificial nesse equipamento usando a nuvem como parâmetro. Se eu for um cliente e eu tiver lá o meu sistema de vídeo monitoramento, eu consigo parametrizar essa inteligência artificial para agir de uma forma diferente do que a parametrização configurada por vocês, no sentido de que, ok, eu tenho lá contagem de pessoas, eu tenho, contagem de pessoas, invasão de perímetro, uma série de outras coisas, né? Mas eu consigo, por exemplo, olha, vamos dizer que eu seja uma rodovia e que eu quero identificar que os carros ou pessoas que estejam frequentando ou passando por uma área que não deveria, por exemplo, um carro circulando em altíssima velocidade ou circulando na mão contrária à via. Sim. E vamos dizer que isso não estivesse configurado dentro do preset da câmera que está embarcado. É possível eu ter uma abertura que dentro da câmera, não sei como é que você chamaria isso, dentro do VMS, ou seja lá onde for, para conseguir configurar esses eventos de forma customizada? Pensando em câmeras, a gente trabalha com os analíticos, presos. Os analíticos, eles aprendem na nossa engenharia e ele não tem um aprendizado naquela cena. Eu não consigo treinar esse analítico na cena. Isso pensando em analítico já embarcado direto na câmera. Quando a gente passa por uma solução de nuvem, uma solução de inteligência artificial em nuvem, aí esse universo é muito maior. Eu tenho a possibilidade de usar esses analíticos já pré-setados, essas ações, esses comportamentos pré-configurados, mas eu posso ir interagindo com o meu analítico e ir treinando ele conforme aquela ação, tá? Então, pegando o exemplo da contramão, esse aí é um analítico default, tanto para a parte de câmera quanto para a parte de nuvem, tá? Mas se tiver um outro comportamento que talvez, eu dei esse exemplo porque eu me lembrava que eu acho que estava presetado mesmo. Sim. Agora, por exemplo, se eu quero dizer que para uma determinada câmera ou uma determinada cena, que uma conversão para a esquerda é possível, tá? E, por algum momento isso foi setado como algo não permitido. É onde eu queria chegar. Tá? Eu posso ir lá e setar e começar a ensinar o software que aquele movimento, aquela ação
é positiva, aquela ação é algo normal na cena. E aí ele, com o tempo, ele vai entender que aquilo ali é normal. E para os próximos eventos ele já não me dá um alerta dizendo, olha, ali eu tenho um veículo na contramão. Não, isso ali ele aprendeu e aí ele já consegue entender como algo normal para aquela cena. Mas isso é interessante. Eu não dependo de um add-on por parte do fabricante, no caso vocês, para fazer isso. Eu mesmo, o próprio cliente, ele pode fazer essa configuração? O próprio operador, ele pode fazer essa configuração. Então, quando ele recebe o alerta, ele tem duas análises. Primeiro é uma análise do sistema, dizendo para ele, olha, esse alarme é um alarme verdadeiro, esse aqui é um alarme falso. E aí ele pode dar a opinião dele. Esse alarme que você recebeu como verdadeiro, você entende que é verdadeiro mesmo? Aí ele pode ir lá e marcar que é verdadeiro. Tá? Ah, não, esse alarme que eu recebi como falso, eu quero que na próxima ação ele seja um alarme verdadeiro. Eu posso ir lá e treinar ele, eu estou adaptando para o meu sistema, para o meu site, para minha rede, essa solução. Você tinha me dito, antes de começar a conversa, que a gente tem 3 tipos de análises. Eu não me lembro exatamente. A primeira era a detecção. Quais eram as outras 2? Detecção, classificação e identificação. Isso. Tá? São os 3 tipos de análise que podem ser feitas. Se você imaginar, eu citei lá 2007, 2006, que quando foi o princípio da análise de vídeo em soluções de segurança. A gente trabalhava com uma simples detecção de imagem. Então eu tinha uma mudança de pixel, uma mudança de características da imagem, e eu tratava aquela mudança como um objeto removido, sei lá, eu tirei essa caneca, eu tive uma mudança naquela cena. Coloquei a caneca, eu tenho uma outra mudança. Não tenho tecnologia nenhuma para dizer o que é esse objeto. Se ele é uma caneca, se ele é uma pessoa, se ele é um veículo. Eu simplesmente analiso aquela movimentação, aquela detecção que foi analisada. Então, aqui eu não tenho inteligência, aqui eu não tenho aprendizagem, aqui eu não tenho uma classificação avançada desse objeto. Tá bom. Tá? No segundo nível, aí sim, eu estou classificando objetos. Então, eu começo a analisar, eu pego uma determinada área e eu quero receber alertas somente se pessoas entrarem naquela área. Então, um veículo passando é algo normal. Um animal, às vezes eu estou na beira de um perímetro, tá? Então, sei lá, uma vaca ou qualquer outro animal passar naquele local é algo normal, algo esperado. Um gato, um cachorro, tá? Mas uma pessoa ali naquele perímetro pode ser algo mais perigoso para o sistema. Então, aí ele começa a fazer essa análise e começa a detectar aquela presença daquela pessoa. E o último é a identificação. Além de saber que é uma pessoa naquele local, eu quero saber quem é essa pessoa. Se é o José, se é a Maria, a idade deles, características de roupa, corpo, cabelo, boné, óculos. Aí eu consigo ter características também. Aí eu estou identificando características específicas daquele objeto. Vamos colocar uma situação prática dessa última situação que você falou. Eu posso ter, por exemplo, um shopping, que é um ambiente talvez um pouco mais teoricamente controlado. Eu consigo identificar, seguir uma pessoa utilizando inteligência artificial, ao invés do operador ficar olhando câmera por câmera onde esse cara passou. Como é que isso funciona? É possível, eu posso interagir com esse sistema, um sistema de reconhecimento facial, que ele faz o reconhecimento da pessoa, ele sabe, por exemplo, que é o Eric que está presente numa determinada cena. E aí, conforme o Eric vai caminhando no shopping, vai andando, passando pelas câmeras, eu vou ter o posicionamento que o Eric está dentro do shopping. Então eu sei por onde ele passou, qual o caminho que ele fez. Citando o exemplo do shopping, eu sei as lojas que mais chamaram a atenção, os corredores que ele passou e que ele ficou mais tempo. Tá? Eu posso ter isso como até mesmo uma informação de marketing. Então eu posso usar isso como, esse corredor chamou mais a atenção do Eric. Então a próxima vez que o Eric... Você pode identificar as lojas que estão chamando ladrão, tipo isso. Tipo de coisa. Mais ou menos também. Tem esse conceito também. A gente pode descobrir qual é a loja que chama mais atenção de determinada pessoa. E outra, toda vez que essa pessoa vem aqui no shopping, eu tenho um alerta ali, algo acontecendo. Então eu posso ter esse tipo de evento também a partir da classificação, da identificação da pessoa. Legal. E agora a gente está indo para a nuvem, né? Sim. Vocês têm uma solução interessante que é o Calypso, que é a migração para a nuvem, quer dizer, analíticos na nuvem, que inclusive é uma coisa interessante, né, cara? Porque aí tem um ponto a ver também com tudo que você está falando. Eu acho que aí tudo depende muito da forma com que você também cobre o ambiente de câmeras. Exatamente. Porque a inteligência artificial pode ser maravilhosa, eu acho que ela funciona super bem mesmo. Só que existe um ponto fundamental que é o ser humano que vai aplicar as câmeras, que vai definitivamente implementar essas câmeras. Não pode deixar ponto cego.
no final do dia, né? Com certeza. Essa é a parte, talvez a parte de implementação talvez seja a mais importante. E aí também saber se utilizar a tecnologia correta de câmera. Por exemplo, não sei se funcionaria num shopping onde o pé direito é muito alto, colocar uma fisheye. Não sei, não sei se isso faz sentido. Faz sentido. E aí se eu falar alguma besteira, você me diz. Me parece que existem outras câmeras que, por exemplo, poderiam ser mais úteis, como por exemplo, mas a multisensor. Sim. Que aí substituiria definitivamente algumas câmeras, né? Então saber o que definitivamente colocar em determinadas situações é fundamental. Perfeito. Mas aí eu só queria fazer esse comentário antes quando você tinha falado de inteligência artificial. Mas agora eu quero ir para o lado da nuvem, né? Utilizar um pouco de cloud computing e falar um pouco dos analíticos que vocês estão embarcando dentro da nuvem. E também falar um pouco do quão é bacana esse Calypso que você pode, inclusive, utilizar no legado, né? Os clientes ou as pessoas que tem um parque muito grande de câmeras, ao invés de trocar todo esse parque, mantém esse legado. Como é que isso funciona, cara? Assim, a gente entende que a solução, cada vez mais os sistemas de CFTV, eles estão com um número muito grande de câmeras. E isso está crescendo. Então, se lá em 2010 eu tinha um sistema com 100 câmeras, hoje meu sistema já tem 500. Então, você comentou, você não pode ter uma área descoberta, uma área ali, um ponto cego. Então, como eu tiro esse ponto cego? Adicionando câmeras. Eu vou adicionando câmeras que consigam fazer a cobertura daquele ambiente. Com o passar do tempo, nem todas as câmeras têm tecnologias de analíticos embarcados. Exato. Tá? Então, a Pelco entendeu que a gente tem um grande legado de câmeras sem inteligência artificial. Por exemplo, a Pelco ficou desde 2005 até 2019 sem inteligência artificial. Nós temos câmeras desse período ainda em funcionamento. Então, o que o cliente faz com essa câmera? Tá? Você não pode chegar simplesmente para o cliente e falar, olha, agora você tem que substituir, se você quer analítico, substituir essa câmera. Tá? O conceito do Calypso, é justamente isso. Ele aproveitar esse legado, não só Pelco, como câmeras de qualquer fabricante. Tá? Analógicas também? Analógicas também. Tá? Qualquer câmera que consiga gerar uma imagem, pelo menos 4 CIF, tá? Que é o básico do analógico, a gente vai conseguir fazer essa análise de vídeo. Tá? Então, esse conceito acho que é fundamental. Aproveitar o legado. Como que ele faz? Ele pega essas câmeras e através da nuvem, através do sistema do Calypso, ele embarca todos esses analíticos de inteligência artificial que a gente comentou, de detecção de pessoas, detecção de veículos, aglomeração, contagem de pessoas, até mesmo parte de saúde do dispositivo. Então, saber se aquela câmera está funcional, se aquela câmera teve uma cena movimentada, se alguém tampou a imagem. Tudo isso ele consegue trazer de recurso para aquela câmera de 10, 12 anos atrás que o cliente instalou e naquele momento ele usava a câmera só como imagem, como geradora de imagem para vídeo ao vivo e vídeo gravado. Isso é uma mudança fundamental dentro do que a gente chama do vídeo monitoramento, né? Primeiro que o cloud computing está entrando com muita força, acho que em tudo, né? Hoje eu vejo a nossa rede aqui sendo totalmente na nuvem e você consegue acessar de qualquer lugar, sem delay, com uma facilidade enorme. Eu acho que talvez isso tenha facilitado bastante. Esse é um dos pontos. O Calypso ele tem um conceito que é um pouco diferente do que o mercado utiliza, que é fazer uma análise de vídeo baseado em fotos. Então hoje a gente ainda tem alguns paradigmas que precisam ser superados para a gente conseguir trabalhar com soluções em nuvens. Primeiro explica pra gente o que é foto, porque quando a gente fala fotos, a pessoa fala, realmente é uma foto? Então o que é? Se a gente imaginar um vídeo, uma câmera de segurança, ela está gravando um conjunto de fotos, que lá o sistema, a câmera, transforma isso em um vídeo. Tá? Isso. Então a gente imagina o quê? Quando você faz uma detecção, quando você quer fazer uma análise de um evento, eu tenho 2 maneiras de fazer isso. Esse evento chega, eu posso pegar um vídeo e enviar para a nuvem. Ou posso pegar esse evento que chegou, pegar as fotos desse evento, ou seja, os quadros que chegam dessa imagem e enviar para a nuvem. Qual que é a vantagem quando eu envio foto? Qual que é a desvantagem quando eu envio vídeo? A questão do consumo de internet. Então você imagina se eu tenho vários eventos acontecendo simultaneamente, Sim. Eu tenho um consumo muito grande desse link. E a gente sabe que ainda hoje, apesar de já ter evoluído muito, não é todo local, principalmente no Brasil, que a gente tem uma internet de alta velocidade disponível para qualquer site. A Pelco é especialista em soluções para a indústria. Nem toda indústria tem um link de internet robusto para gerar eventos
para enviar eventos e receber alertas a todo momento. Então, essa jogada do Calypsa de trabalhar com fotos é uma das grandes vantagens da solução, além do aproveitamento do legado, que eu comentei anteriormente. Agora, como é que vocês apoiam, e aí talvez, acho que até, imagino que até a Cial entra nesse ponto, né? De como apoiar o cliente para criar, né? Para ajudar na configuração de soluções nesse sentido, né? Principalmente quando a gente fala de inteligência artificial, onde você tem mudanças de cenários e que não deve ser tão simples. Mas existe esse apoio, vocês também, ou seja, para não deixar na mão só do cliente, para que ele fique, olha, você está com isso na mão, agora cria, tá aí os analíticos, se vira. Como é que funciona isso? Acho que isso vale a pena a gente comentar um pouquinho. A gente falou sobre a questão do treinamento, de como que é feito o treinamento dos analíticos, tá? Isso era uma dificuldade anteriormente. Então, você deixava na mão do cliente o treinamento dos analíticos de inteligência artificial. Então, a partir do momento que a Pelco já entrega esse analítico funcionando, treinado, isso já tira uma carga de configuração do cliente. Na parte de habilitar a solução, de colocar a solução para funcionar, a Cial é totalmente capacitada, pode ajudar todos os clientes a fazer isso. Mas um ponto, hoje isso é muito fácil. Hoje a configuração é praticamente desenhar linhas. Eu quero destacar uma determinada área que vai ser feita aquela análise. Eu quero traçar uma linha onde eu quero fazer a contagem quando as pessoas passarem entrando ou saindo. Então, a parte de configuração é simples, mas a Cial está totalmente capacitada para ajudar esses clientes a fazer essa configuração inicial. Eu acho que tem um negócio interessante, né, cara? Quando a gente fala de perdas que acontecem, isso em todas as empresas, seja no varejo, seja em qualquer lugar. Nisso, eu acho que é importante o vídeo monitoramento para conseguir apoiar no sentido de... Porque eu acho que assim, perdas acontecem em todo lugar e para todos os departamentos da empresa. Segurança, eu estava até conversando com um amigo, né? E a gente falando que segurança, ela não é estritamente para o departamento de TI da empresa, que normalmente é que acaba ficando com a segurança, Sim. né? Isso quando tem um departamento de segurança, ótimo, mas quando não tem, TI acaba incorporando isso. E a gente vê que hoje tem tanta coisa que as câmeras oferecem, tantos recursos, que eles não necessariamente são somente para segurança. Exato. Mas também são importantes para gestão. Eu vou dar um exemplo bem básico aqui. Se a gente falar do heatmap que existe que o varejo está utilizando bastante. Exato. Pode dar outros exemplos, talvez, de segmentos que podem utilizar o heatmap. Mas o heatmap é interessante, porque, quer dizer, você sai um pouco desse negócio de segurança e começa a utilizar mais a câmera para gestão. Isso faz algum sentido? Faz total sentido. Hoje, cada vez mais, quando você vai vender um projeto de segurança, esse projeto ele pode ser compartilhado com outras áreas. Pois é. Por exemplo, um shopping. Shopping hoje você tem a condição de vender o sistema de segurança não para segurança, não só para TI, mas para o marketing. Justamente por isso. Eu posso saber aonde o cliente passou, por onde esse cliente passou, quais lojas chamaram mais atenção desse cliente, ter acesso a ticket do médio que esse cliente gasta. Então, com a própria câmera eu consigo ter acesso a esse tipo de informação. Eu consigo ter acesso, por exemplo, o veículo que ele entrou com a placa. Então, toda vez que essa pessoa entrar com esse veículo, ele costuma frequentar determinadas lojas, determinados restaurantes. Então, você consegue ter outros acessos, outras informações e permitir com que o marketing apoie a segurança, apoie a TI no custeio desse projeto. Tá? Isso é uma das possibilidades também. Boa. Hugo, acho que esse papo vai longe, tem muita coisa para se falar a respeito, mas eu acho que já deu para deixar um pouco claro a respeito de inteligência artificial, a gente falar um pouco do que a Pelco está fazendo com o Calypsa, que eu acho sensacional. Essa situação de se utilizar legado, de oferecer, de inserir analíticos dentro de, principalmente, câmeras analógicas. Eu acho que isso é fundamental. Quer dizer, hoje você não tem mais necessidade de trocar todo o parque de câmeras. Você já pode utilizar, já tem uma solução em nuvem para fazer isso, que inclusive economiza armazenamento. Então acho que o bate-papo eu acho que a gente
pincelou pontos fundamentais a respeito de inteligência artificial. A gente estava comentando a respeito de qual vai ser a utilidade do ser humano dentro do processo de vídeo monitoramento. Ele ainda continua sendo importante, mas como você mesmo disse, é muito mais para analisar eventos do que propriamente ficar a todo momento olhando, esperando que um evento aconteça. Eventos positivos. Exato. Essa é a vantagem. Exato, cara. Acabar de uma vez por todas com os falsos positivos, enfim, ou com os falsos negativos. Então, acho que a gente está indo para um caminho bem interessante. A inteligência artificial realmente veio para ficar. É mais uma questão da gente saber lidar com isso, porque, embora não vai mais. É um ponto de inflexão. O mundo chegou e não volta mais para o que era. Exatamente. Então, quero te agradecer por estar com a gente aqui hoje, cara. Imagina, nós que agradecemos. Qualquer coisa, estamos à disposição. Precisar conhecer um pouco mais do nosso sistema. Através da Cial, a gente consegue mostrar toda a nossa solução, mostrar um pouco mais do Calypso, que é realmente uma solução. Nós falamos aqui um pouquinho do Calypso. Exato. O Calypso é um universo muito maior do que isso. E acho que vale a pena conhecer um pouco mais. Boa. Eu quero adicionar o que o Hugo acabou de falar. Eu já tenho um webinar do Calypso disponível aí no nosso YouTube. Então, se vocês quiserem conhecer tecnicamente como é que funciona a solução, minha sugestão, vão até lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E eu espero que vocês tenha servido de alguma coisa, vocês tenham conseguido tirar algo positivo dessa conversa, que foi muito legal. E, como eu falei, a inteligência artificial veio para ficar e chegamos num ponto de inflexão, não volta ao que era. Só depende de nós nos informarmos a respeito do que está acontecendo e de onde a inteligência artificial está entrando. Depende da gente. No final do dia, depende da gente. Tá bom? Obrigado e até a próxima conversa. Aliás, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês estão curtindo? Vocês estão compartilhando? Ajude a gente a crescer para trazer mais debates e assuntos como esse para vocês. Tá bom? Obrigado e até a próxima.